pessoal, voltamos aqui, são 3 horas da tarde, 10 minutos. Voltando de novo à questão da ITSA 4. Bom, fazendo aquele acompanhamento, ele passou aqui a média móvel de 21 dias, tá? Como passou essa vez aqui, tá? Ele passou a máxima desse último topo, mostrou força compradora, igual havíamos conversado aqui, tá? Que nós falamos que se ele fizesse outro teste, ia chegar um ponto que os topos iam ficar descendentes, que eles iriam forçar aqui a mínima do dia, que seria 12,31. No caso aqui não ocorreu, tá? Ocorreu aquela outra situação que a gente havia falado no vídeo anterior, sobre a questão que ia chegar num ponto que ele ia testar, quando ele chegasse no limite, tá, que poderia estourar para baixo, ele iria decidir. Foi como ele houve aqui uma decisão, tanto que esse fundo aqui foi superior a esse, e o topo aqui, no último topo aqui, tá, ele foi ultrapassado, rompido e se mantendo acima, né? O que ocorreu aqui? Agora ele já ocorreu uma compra e o MACD, né, já subiu acima de uma linha, tá, mais afastada da situação que estava por aqui, tá? Você vê que, olha, o volume aqui do histograma já ficou um pouco maior, tá? Aqui a gente já mostra um pouquinho de força compradora, apesar que a força vendedora aqui está atuando um pouco. Tá vendo aqui que o rastro, né, ou se não o pavio, se torna aqui aparecendo aqui, significa que tem uma força vendedora empurrando, mas ele já conseguiu ultrapassar esse topo, tá? Por enquanto eu consigo ultrapassar. Esse aqui vai fazer um teste, né? A gente tem que ver esse candle finalizando para ver se ele não vai pegar e voltar para cá. Mesmo que ele volte um pouco, mas se ele respeitar esse fundo que já foi feito aqui, tá? Já respeitando esse outro fundo aqui de 12,33, porque o inicial foi esse, 12,31, como a gente havia falado. Mas ele já respeitando esse fundo e vindo um pouquinho para cá e já puxando uma ascendência. Se a gente for dar uma olhada agora no IFR, vamos checar aquela conversa que a gente estava tendo sobre o IFR, né? Vamos puxar um pouquinho mais para cá, tá? Né? Se lembra dos 50 que a gente havia falado dos 50? Testava os 50 e voltava, aí ele testou, voltou, tentou, né? Testou aqui, não conseguiu, voltou, testou e está acima dos 50, né? Testando, como eu falei, testando e indo acima dos 50, os candles vão acima da média móvel de 21 dias, tá? Vamos dar só uma olhada no volume. Olha só como o volume, aqui o volume diminui um pouco, mas você vê que o volume está em azul, né? A situação de compra, ele deu um pouco a desacelerada, mas já foi diferente dos volumes anteriores, que eram menores. Então, já mostrou uma condição mais forte de venda, numa posição de compra, perdão, numa posição em que a gente estava vendo que o mercado tinha que se decidir. Ou ele derretia de vez, tá? Ou ele estourava aqui de vez nessa condição, ou ele subia. No caso, ele subiu, tá? Nós vimos aqui, ele subiu aqui a máxima, tá? Subiu aqui o pivô de alta, tá? Rompendo aqui e passou. Agora, temos que observar também que isso aqui também, a gente tem duas interpretações sobre essa situação. Existe uma medida em que o mercado vai pressionando, pressionando, pressionando. Aqui era o ponto que ele poderia estourar para baixo, mas acaba também tendo uma posição em que o papel vai descendo, 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 ficando tão barato, sendo pressionado pelos vendidos, e de repente vem uma situação compradora forte e explode para cima. Às vezes pode ser somente uma explosão até em cima e voltar a cair de novo, ou cair até 2 vezes, 3 vezes mais, e voltar a romper e descer até aqui abaixo, tá? E aí o que significa isso? Dá uma explosão de comprados, mas também a explosão de comprados não se sustenta, e aí os vendidos começam a atuar e atuam com força. No caso aqui, a gente está vendo, né, que teve uma situação comprada, agora vai fazer
de repente pode fazer uma correção, que fizer uma correção pode fazer até aqui, onde está aqui a média móvel, tá vendo aqui, ó, R$12,38, né? A média móvel já veio dobrando aqui para cima, vindo até 12,38 aqui, ele é aplumado aqui amparado aqui pela média móvel de 21 dias, mas mesmo assim não tem problema. Se ele for parar por aqui, né, que seria mais ou menos aqui próximo, né, ficaria até, se você for ver, isso aqui é um candle grande, ficaria até um suporte japonês, como eu falo, né, que é bem aqui no meio, tá? Que seria R$12,38, ele pode vir até aqui perto e continuar fazendo as descendências dele. Tá forte aqui. Olha só o IFR agora. Olha o IFR como ele volta. Ele volta aqui. Se ele voltar até 50, bater e subir, não tem problema, que ele faz um fundo no 50, fortificando o suporte dele em cima do 50, que antes era uma resistência, e continua a ascendência. Então é aquela situação, para quem entrou aqui nessa situação, como eu falei no primeiro vídeo, ficou segurando e prestando atenção nessa situação, né? E prestando atenção nessa situação aqui. Então, com o stop localizado abaixo da mínima, tá? Aqui, e deixando a ITSA trabalhar, subindo, e você verificando o ponto que seria aquele ponto, como eu havia falado aqui, para decisão, tá? A gente está vendo aqui, ele já está numa indecisão aqui, aí o índice de força fica no meio. Olha, ele é bem preciso. Tá indeciso. Indeciso, o que significa? Meio. Não tá nem para cima e nem para baixo. Então, só para que vocês vejam a relação candle e relação IFR, você viu, olha, quando ele veio para baixo, o IFR já apontou para baixo. Quando ele ficou indeciso, o IFR apontando para o meio. É normal. Indecisão, meio. Positividade para cima, negativo para baixo. Então, tá indeciso. Olha o IFR aqui. Agora, ó, tá vendo? IFR para baixo. Agora, por quê? Porque ele já plotou uma situação de venda aqui, mas acima dos 50. Vamos checar agora, depois que foi rompido os 50, que é diferente dessa situação. Essa situação ela ficou emaranhada nos 50. Aqui não, aqui já passou dos 50. Ó, aqui já passou de 50. O que ele pode fazer é bater nos 50, fazer um fundo e voltar a subir novamente para que continue subindo, tá? A gente já está numa situação interessante aqui no ITSA 4. Tá? Daqui a pouco eu vou também postar esse vídeo, tá? no YouTube, para que a gente possa ver essa situação. Até daqui a pouquinho.